Olá, estamos aqui em mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje temos o prazer de entrevistar novamente o Dr. Marcelo Sacramone, juiz da 2ª Vara de Recuperação e Falência do Estado de São Paulo. E aqui eu já vou pedir licença para tratar como você, para que a gente traga um pouco mais de informalidade, um pouco mais de leveza ao nosso programa, que o assunto não é dos mais leves. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. É um prazer voltar aqui ao Código de Honra e fico muito feliz porque o nosso tema ainda chama atenção, embora o país esteja um pouquinho melhor. Então, ainda é interessante, mas eu espero que o país se desenvolva e que menos recuperações e falências ocorram. Como funcionam os planos de recuperação judicial das empresas? Pois é, muito se reclama de uma recuperação judicial porque entende-se que a empresa devedora com a recuperação judicial tem um calote institucionalizado. Então, o que é a recuperação? A recuperação é uma forma que o Estado deu para aquele devedor se compor com relação aos seus credores. Aquele devedor vem e fala para os seus credores: devo, não nego, vou pagar da forma que você quiser que eu te pague. Então, basicamente, aquele devedor faz uma proposta de pagamento aos credores a quem é atribuído o poder para concordar ou não. Então, quando se fala que... Era a antiga concordata. É que na concordata o credor não se manifestava, o juiz concedia independentemente da vontade do credor. Como, obviamente, não era o juiz que ia sentir no bolso uma decisão ruim tomada, ou seja, deu esse benefício para uma empresa que não tinha a menor condição de se recuperar, a concordata foi um modo de fraudar credores. E é até por isso o nosso estigma nessa matéria. A recuperação surgiu para suprir essa falha. Então não foi atribuído o poder para o juiz, que no caso específico não sentiria essa decisão errada de conceder ou não a recuperação judicial, mas ao maior interessado, que é o credor. Então quando se fala, olha, mas esse plano de recuperação judicial é muito ruim, foi concedida uma recuperação que não pagou ninguém. Quem concede a recuperação é o juiz, mas ele só concede depois de uma aprovação pelo credor. A recuperação judicial é simples, apesar do nome complexo, nada mais é do que um acordo feito entre o devedor e o credor. O devedor fala: devo, não nego, estou propondo pagar dessa forma, você concorda ou não? Se o devedor concordar, temos uma recuperação judicial concedida. Se o credor não concordar, é decretada a falência, e aí todos os ativos são basicamente liquidados, né, vendidos e divididos entre os credores. E aí se pergunta, mas a recuperação é eficiente ou não? Era isso que eu ia te perguntar. Você tem decretado muitas, tem sido eficiente, tem se conseguido fazer essa recuperação efetivamente? Como é que isso tem funcionado? Pois é, a gente conseguiu, o grupo é o NEP, né, que é um grupo de estudo de insolvência entre PUC e ABJ, um convênio, mensurou todas as recuperações aqui da capital. E na capital a gente verificou que um plano médio de recuperação tem um deságio total de 50% e depois de 12 anos. E aí se pensa, poxa, mas isso é muito ruim. Isso significa que eu estou dando a proposta que é a seguinte: hoje eu não consigo te pagar, vou te pagar, na melhor das hipóteses, em 12 anos e só metade do que eu te devo. O que é muito ruim. Muito ruim. Mas a grande questão é que pode ser muito melhor do que uma falência ainda. É sem dúvida muito pior do que um cenário inicial, mas quanto de ativo aquela empresa tem? É uma prestadora de serviço que não tem um gato para puxar pelo rabo, não tem nem um centavo em caixa. Veja, a falência dela vai ser zero, ninguém vai receber. Então talvez dar uma oportunidade para esse devedor continuar em atividade para que ele pague os seus credores seja uma alternativa. A verdade é, o credor vai ter que medir no bolso se para ele aquela solução é melhor ou não. Mas quem faz essa conta é o próprio credor, que afinal foi quem prestou o serviço, foi quem emprestou dinheiro. Então, ou ele calcula melhor antes de emprestar ou antes de prestar o serviço, e se o fez, assumiu o risco. A recuperação serve para isso. Eu preciso garantir que esse empresário que precisa de um período de respiro, precisa de uma segunda chance, um ar, consiga superar sua crise junto com o seu credor.
E aí se pergunta, poxa, mas por que isso não funciona? Porque na prática é muito comum essa empresa não conseguir cumprir esse plano. Ela promete pagar em 12 anos e ela não cumpre. Mesmo sendo 12 anos um prazo com 50%, longo, porque ela não consegue, ela está engessada, ela não conseguiu se adaptar ao mercado, ou ela assumiu um risco e gerou, por exemplo, ela teve um insucesso, ela teve um fracasso, o que é comum. O mercado, a lei, entendeu que o empresário é um cara que arrisca. Às vezes ele acerta, e se ele acerta, beneficia todo mundo, mas às vezes ele erra. E por que se ele acertar, todo mundo se beneficia, a gente tem novos produtos, nova concorrência, por que não, quando ele erra, todo mundo também pagar? Esse foi o raciocínio da lei. Eu preciso garantir que esse empresário não seja penalizado, porque senão ele deixa de arriscar. E se ele deixar de arriscar, ele deixa de empreender e é pior para todo mundo. Então eu preciso garantir um determinado benefício para ele, para a economia girar. Isso é RJ, isso é a nossa recuperação judicial. Essa é a Lei 11.101 de 2025. Sim, é isso que a lei tentou empreender, mas ela deu o poder para o credor. Então vejam, ainda que a recuperação seja ruim, a grande pergunta é por que aquele credor aprovou um plano tão ruim? 12 anos com 50%. Porque a falência para ele podia ser muito pior. O que se questiona até é, se essa lei é tão ruim, será que a gente precisaria mexer na recuperação judicial? De alguma forma limitar os poderes ou aumentar os poderes para que essa empresa se recupere? Me parece que hoje a resposta seria, eu preciso melhorar a falência. Por quê? Porque daí eu melhoro a alternativa para esse credor ter para aprovar ou não a recuperação judicial. Sim. E hoje a nossa falência é muito ruim, é uma falência que demora, é uma falência que não vende quase ativos, é uma falência que não gera rendimento para os credores. Então, entre o zero e qualquer porcaria, talvez a esperança que a última que morra, né, valha mais a pena. É verdade. Temos grandes falências aí de 50 anos, por isso até a criação de varas especializadas para tratar desse assunto, para limpar a área, não é? Sim, é um mal social, eu diria. E tem várias dessas grandes, né, e eu cito algumas, Petroforte, MAP, 1999, a própria Boi Gordo, em 2004. E vejam, até agora, poucos credores foram pagos. E por que se demorou tanto? É a grande pergunta. A verdade é, o mercado anteriormente não estava preparado, inclusive, para absorver esses ativos. Então, na Boi Gordo é um exemplo, teve uma venda que foi extremamente de sucesso, frutífera, vendeu toda a propriedade na fronteira com a Bolívia, em Comodoro, por um valor expressivo que vai reverter para o pagamento. Mas por que se demorou até então? O que pouca gente questiona é, na época, tivemos 4, 5 tentativas de venda e ninguém queria comprar. Porque hoje ainda se vê aquela falência como, de alguma forma, alguma possibilidade de contaminação pelo adquirente, ainda que tenha ocorrido um desvio, um ilícito no passado, ou só um insucesso mesmo, aquele adquirente ainda vê aquilo como, olha, eu posso contaminar minha atividade se eu comprar um ativo desse. Então, esse mercado não existia até então, mas começou a surgir. E essa é uma virada que a gente teve dos últimos anos, porque o mercado brasileiro está desenvolvendo e as pessoas começaram a ver nisso uma oportunidade. Pouca gente sabe, mas no direito isso é evidente, que o jeito mais fácil, e eu diria o único seguro no Brasil de você comprar um ativo sem pagar por nenhum passado dele, é na falência e na recuperação judicial. Você pega o ativo blindado, ativo limpo, ativo mais seguro possível e em regra com um preço que não é o valor da avaliação, inclusive, porque ele está depreciado ou pelo menos já houve outra disputa. Como a falência quer vender o mais rápido possível, porque justiça que tarda não é justiça, a gente tem todo o interesse em vender pelo melhor preço, mas desde que seja rápido. Então, normalmente, esse valor de venda fica abaixo do valor da avaliação, que é uma ótima oportunidade. O mercado começou a se despertar para isso agora. E quando isso ocorrer, a falência melhora, consequência disso, a alternativa, que é a nossa recuperação judicial, que é o objetivo da lei, preservar a empresa enquanto ela ainda está viva, vai melhorar. Tá certo. O senhor agora acabou de decretar a falência do Grupo Chaim. Foi. Uma empresa de quase 50 anos, com atuação em diversas áreas.
passando pela engenharia, infraestrutura, petróleo, gás. Como foi o plano para recuperação judicial e qual o motivo da decretação da falência deles? A decisão ainda é passível de recurso, então foi decretada em primeiro grau, mas eu não sei se o tribunal vai manter ou não, os desembargadores podem reconsiderar a decisão. Mas a Chain fez um plano de recuperação, como qualquer outra empresa, e um plano de recuperação que previa o pagamento principalmente dos credores trabalhistas. A lei estipula um limite. Então, os credores trabalhistas, até pelo prejuízo social que isso gera, o trabalhador efetivamente desempenhou sua atividade e não recebeu o próximo para o salário. Isso contamina o senso de moralidade de todo mundo. E naquele plano de recuperação, ela previu pagar em 12 meses esses credores trabalhistas, sem deságio, sem nenhum desconto. Ao longo desses 12 meses, a Chain teve alguns percalços. Então, tem a alegação de um contrato que foi feito sobre um fundamento de corrupção, que era o contrato da Vitória 10.000, que é uma sonda de perfuração. Então, que esse contrato não teria sido feito no melhor dos processos de licitação e coisas do gênero, o que já foi julgado. E por conta desse escândalo que ela estava envolvida na Lava Jato, esse era o contrato que deu grande repercussão na Lava Jato, envolvia o banco, o próprio Chain, envolvia empréstimos supostamente ao Partido dos Trabalhadores. Mas, pois bem, esse era o fundamento e o único ativo para a Chain obter o seu faturamento. E a partir do momento em que a Petrobras mesmo suspendeu esse contrato e depois houve uma discussão judicial para saber se esse contrato tinha que ser mantido ou se ele era nulo em razão de todos esses atos, ela acabou perdendo essa única fonte, ou a fonte principal, de recursos. E isso para a gente, para o plano de recuperação, não era um problema tão grave se ela tivesse outras fontes. Mas para a gente importa, mas não tanto assim. O que importou mais era basicamente que, por essa falta de faturamento, ela não conseguiu pagar os credores trabalhistas ao que ela tinha sido proposto inicialmente. Entendi. Por conta disso, descumprimento do plano é uma das causas de convolução em falência. O direito só dá 2 chances. Ela não pagou, pediu a recuperação judicial, conseguiu, e aí ela trata de cumprir. Como ela não cumpriu, o direito concebe que ela não pode continuar no mercado, do contrário, ela contamina os outros agentes. Ela não paga as suas obrigações, então ela consegue oferecer um preço melhor, concorrendo em desigualdade de condições ou sem recolher tributos. Então, o direito fala, você não cumpriu o seu plano, primeiro você podia negociar com o credor, agora não cumpriu, o juiz tem que te tirar do mercado antes que essa maçã podre contamine as outras. Então, antes que gere um aumento de juros, um aumento do risco Brasil, e aí foi a quebra por conta disso. Houve uma alegação que não foi refutada de não pagamento das prestações dos credores trabalhistas. Marcelo, nós precisamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos.